Leremos Eclesiastes capítulo 10, a partir do versículo 8 até o versículo 20. Eclesiastes 10, do versículo 8 ao versículo 20. Assim diz a palavra do Senhor: quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe o muro, modelo-á uma cobra. Quem arranca pedras será maltratado por elas, e o que racha lenha expõe-se ao perigo. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Nas palavras dos sábios há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estutícia, e as últimas loucura perversa. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá. E quem lhe manifestará o que será depois dele? O trabalho do tolo o fatiga, pois nem sabe ir à cidade. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazerem as forças e não para a bebedice. Pela muita preguiça desaba o teto e pela frouxidão das mãos goteja a casa. O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida e o dinheiro atende a tudo. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Já oramos nesta noite pela mensagem. Meus irmãos, nós temos visto que Eclesiastes nos apresenta a vida em duas perspectivas. De um lado, tudo na vida debaixo do sol, como nós temos visto, é passageiro, é nebuloso e não tem valor permanente. A vida, Eclesiastes nos mostra, é um mistério cuja totalidade a mente humana não consegue compreender. Mas, de outro lado, nós temos visto também que os mesmos eventos que causam perplexidade, eles são o resultado de um plano moralmente bom, belo e perfeito, conduzido pela sábia providência de Deus. Esse contexto dupla face é o palco para a atuação da sabedoria e da estutícia. Diante das aparentes contradições da vida, o sábio e o tolo terão respostas diferentes. E também diferentes serão os seus destinos. E nós temos então visto que em todas as suas considerações, o objetivo do pregador, como ele se chama aqui, é nos conduzir ao caminho da verdadeira sabedoria, cuja essência é o temor a Deus. Não nos esqueçamos de que estutícia é sinônimo de insensatez, tolice e falta de juízo, e que os termos estulto, insensato, falto de senso e sem juízo descrevem aqueles que não têm senso e cujas atitudes são desnorteadas, parecidas com a de um louco. Por isso também é conhecido em nosso texto aqui como tolo. Lembremos-nos, portanto, meus irmãos, de considerar sabedoria e estutícia não como conceitos intelectuais, embora o intelecto esteja envolvido, mas como conceitos espirituais e morais. Sabedoria e estutícia descrevem a condição espiritual dos homens. E só existem essas duas. Ou você é sábio, ou você é estulto. Embora como sábio imperfeito, você possa agir tolamente. E embora sendo tolo, você possa, por graça comum de Deus, agir sabiamente. Eu já observei numa mensagem anterior que, ao contrário da mentalidade contemporânea, que tem eliminado o conceito de culpa e transformado o pecado em doença, e os males morais em desequilíbrios e transtornos emocionais, na Escritura a insensatez, a estutícia e a loucura
são manifestações da nossa natureza pecaminosa. Portanto, o problema básico do tolo é a falta do genuíno temor a Deus. Então, nessa perspectiva, Eclesiastes nos desafia a reconhecer a nossa própria insensatez e redirecionar o nosso foco para além do que está debaixo do sol, para o plano soberano de Deus. Trata-se, portanto, de um convite à conversão. Convite à conversão da idolatria, que é aquela atitude que em Eclesiastes considera as coisas do mundo como valores em si mesmos, para a genuína adoração, que considera as coisas do mundo como dádivas de Deus, a serem desfrutadas com ações de graças e no temor a Deus, e não como um fim em si mesmo. É também um convite do pecado, que é a estutícia, para o temor de Deus, que é a sabedoria, e para Deus. É por isso que a ênfase do autor aqui é mais na estutícia, porque ele sabe que está falando a uma plateia potencialmente estulta, majoritariamente estulta, que tem um coração naturalmente tolo, mas o seu objetivo é convidar-nos à verdadeira sabedoria. Então, em meio aos mistérios da providência, na vida debaixo do sol, nós precisamos aprender a distinguir a conduta do sábio, que reflete o temor do Senhor, do comportamento do tolo, e examinar a nós mesmos para o nosso próprio bem. Este é o desafio que o nosso texto nos propõe ao nos apresentar retratos da sabedoria e da estutícia. Nós já vimos aqui, meus irmãos, só para a gente rapidamente lembrar, que o alvo do pregador é demonstrar, através desses retratos que começaram no capítulo 9, verso 13, como a verdadeira sabedoria, cuja essência é o temor de Deus, é o único guia adequado para lidar com as reviravoltas e tramas da vida debaixo do sol. Porque a verdadeira sabedoria, ela modera, ela dirige e, consequentemente, ela protege as nossas ações. Então, relembrando, como nós já vimos na mensagem anterior, desde o capítulo 9, verso 13, e por todo este capítulo 10, nós temos diante de nós retratos da sabedoria e da astutícia em diferentes contextos. E os retratos nos convidam a um autoexame para ver em que quadro nos encaixamos. Então, nós devemos percorrer essa galeria com uma pergunta em mente: eu sou sábio ou eu sou tolo? Não existe meio termo. Eu sou sábio ou eu sou um tolo? Na forma como eu lido com a vida e tudo aquilo que me acontece. Nesse percurso nós já vimos a sabedoria e a estutícia em tempo de guerra, do capítulo 9, versos 13 a 18. E ali nós notamos na mensagem anterior como a sabedoria é desprezada pelos homens, mas é aprovada por Deus, porque ela é melhor do que a força e mais eficaz para livrar uma cidade do que as armas de guerra. Do outro lado, o pecado, que é a marca essencial da estutícia, é contagioso e destrutivo. Eis a conclusão do sábio, dos versos 16 a 18, do capítulo 9. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas. Nós vimos ainda a sabedoria e a astutícia em perspectiva. E nós vimos isso no capítulo 10, do verso 1 até o verso 7. Ou do capítulo 1, do verso 1 até o verso 3, melhor dizendo. Nós verificamos que sabedoria e astutícia não combinam, que são disposições do coração e que, no entanto, mais cedo ou mais tarde, elas vão se manifestar no comportamento. É por isso que o estulto, o tolo, vai pelo caminho, no verso 3, de repente falta o entendimento, ele se desvia e a todos mostra que é tolo, de modo que, enquanto que a inconstância ou impermanência é uma marca característica do tolo, a perseverança no bem é uma marca do sábio. E, por fim, nós contemplamos a sabedoria e a astutícia nas esferas de poder, dos versículos 5 a 7. E nós verificamos ali que, enquanto a sabedoria é mansa no trato e conciliadora nos conflitos de poder, no verso 4, a astutícia subverte a ordem política e social, estabelecendo os tolos em lugar exaltado e rebaixando os nobres de caráter.
Hoje nós damos continuidade, meus irmãos, a esses retratos, observando mais dois quadros. Nós vamos observar aqui a sabedoria e a estutícia em ação e a sabedoria e a estutícia em palavras. Esses são os dois principais pontos da nossa mensagem, na continuação, nessa segunda parte do tema retratos da sabedoria e da estutícia. Sabedoria e estutícia em ação e a sabedoria e estutícia em palavras. Vejamos a sabedoria e a estutícia em ação. Nós estamos aqui tentando avaliar se somos sábios ou se somos tolos. Então, nós podemos avaliar olhando para como é que a sabedoria se comporta e como é que a estutícia se comporta. E é claro que aqui ele está falando à guisa de exemplo. Mas vamos ver então, dos versos 8 em diante. Olha o que ele diz aí. Do verso 8 até o verso 11. Quem abre uma cova, nela cairá. E quem rompe o muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedras, será maltratado por elas. E o que racha lenha, expõe-se ao perigo. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força. Mas a sabedoria resolve com bom êxito. Se a cobra morrer antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Veja, a oposição entre sabedoria e estutícia, ela se manifesta flagrantemente nos atos do sábio e nos atos do louco. O sábio e o tolo em ação seguirão caminhos distintos e opostos, seja no que concerne às motivações, seja na natureza da ação, seja no resultado da ação. E é exatamente essa descrição que o pregador nos traz aqui. O sábio e o tolo em ação, quanto às suas motivações, quanto à natureza da sua ação, a forma como eles agem, os seus métodos, e quanto ao resultado da sua ação. Então, como eu já falei, o pregador vai enfatizar mais a estutícia, porque o seu alvo é chamar a nossa atenção para o nosso coração. E num ponto geral, uma característica da estutícia, que resume tudo que ele fala da estutícia aqui, quando ele fala da estutícia em ação, é que a estutícia é maliciosa, preguiçosa, ineficiente e autodestrutiva. Eu vou repetir. A estutícia, ou insensatez, ela é maliciosa, preguiçosa, ineficiente e autodestrutiva. Observe que estão contemplados aí a motivação, ela é maliciosa. Está contemplada aí a natureza da ação, ela é preguiçosa, ela age com indolência e ela é ineficiente. Estão aí também os resultados da ação, ela é autodestrutiva. A estutícia destrói o próprio tolo. É isto que o autor quer nos dizer nos versos 8 e 9, quando ele diz que quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe o muro, mordê-lo-á uma cobra, e quem arranca pedras será maltratado por elas, e o que racha lenha expõe-se ao perigo. Observe nesses dois versículos que existem dois tipos de ação. No verso 8 tem uma ação mais negativa. Abrir uma cova e romper o muro são ações negativas. São ações impeditivas. São ações destrutivas em si mesmas. Mas arrancar pedras e rachar lenha são em si mesmas operações construtivas. Mas mesmo nas mãos do tolo, elas acabam sendo ineficientes. É isso que ele está mostrando aí. Então, nesses versos, a sabedoria divina, ela não está ensinando um tipo de fatalismo, né? Parece que ele está dizendo que quem abre a cova sempre vai cair nela. Mas o que ela está expressando é uma possibilidade, mais do que isso, uma alta probabilidade. Lembremos-nos que se trata aqui de Provérbios, que é um estilo literário em que a verdade é condensada para facilitar a memorização. Então, o sentido que ele está falando é o seguinte: quem abre uma cova pode cair nela, ou provavelmente vai cair nela. Veja, o ato de abrir uma cova, aqui no verso 8, sugere uma intenção maliciosa. Por isso nós colocamos que a estutícia é maliciosa. A intenção aqui é provocar o tropeço de alguém. A pessoa não está abrindo um buraco para fazer algum tipo de construção, mas para causar o tropeço de alguém. Abrir uma cova aqui é a figura de tentar impedir que o outro prossiga no seu progresso, provocando a queda. E não é assim que o tolo age, e nós podemos ver isso em várias aplicações. Só para citar um ou dois exemplos. O tolo, ele não pensa assim: eu vou fazer as coisas com excelência,
porque ao fazer isto eu vou glorificar o meu Deus. Ele pensa, eu preciso fazer as coisas com excelência para que o meu companheiro e o meu rival não me ultrapasse. A mulher tola diz, eu quero ser bela, se for casada, para que o meu esposo seja agradado, e mais do que isso, para glorificar o nome do meu Senhor, através do meu zelo. Mas a mulher tola disse, eu quero causar na festa, e todas as minhas rivais que fiquem com inveja. Percebe? A mesma ação tem um efeito destrutivo. O tolo é motivado não só pelo bem que ele recebe, mas pelo mal que isso provoca nos outros. É isto que é abrir uma cova. Já o romper o muro, aqui mais provavelmente uma cerca viva, né? A palavra trazida por muro aqui, na verdade refere-se ao que a Bíblia chama de sebe, onde é traduzido por sebe, que é uma cerca viva, feita de plantas, que normalmente era feita ao redor de uma vinha, de uma plantação, para protegê-la de certa maneira. É por isso que ele fala da figura de uma cobra mordendo, porque a cobra está ali escondida naquela cerca viva. Então, enquanto que o que abre uma cova está tentando impedir o progresso do outro, o ato de romper o muro objetiva destruir a proteção. Então, um ato é impedir o avanço, e o outro é destruir a proteção. Então, são ações opostas, mas é o mesmo objetivo destrutivo. São duas motivações distintas, mas destrutivas do tolo. Uma visa a impedir o avanço do bem, a outra destruir a proteção e facilitar a invasão do mal. Então, a ação do tolo é transgressiva. Romper o muro é quebrar as barreiras de proteção. É ultrapassar os limites estabelecidos pelo Senhor Deus. Então, o que ele mostra aqui é que o tolo, tensionando prejudicar outros com seus atos transgressores, ele arruína-se a si mesmo. Quem abre uma cova, nela cairá. Quem rompe o muro, mordê-lo-á uma cobra. Aqui é como nós costumamos dizer, o feitiço virando contra o feiticeiro. Esse ato de cair na própria armadilha era uma figura proverbial comum da justiça retributiva. E ser picado por uma serpente compunha o imaginário da retribuição repentina e mortal. Como disse certo autor, a vingança carrega em si mesma suas penalidades embutidas. A vingança carrega suas penalidades embutidas. Portanto, meus irmãos, aqui a Escritura está nos alertando para o juízo que paira sobre o tolo quando ele trama contra o próximo, e que por vezes se antecipa mesmo em calamidades temporais. O tolo, em suas ações para prejudicar a outros, para impedir o avanço de outros, ele acaba por destruir a si mesmo. Mas o autor também nos mostra, nos versos 9, que mesmo, no verso 9, que mesmo quando bem intencionadas, as ações do tolo são autodestrutivas. Por quê? Porque ele não é cuidadoso nas suas ações. A figura aqui de arrancar pedras no verso 9 é uma figura normal. Arrancar pedras e rachar lenhas eram atividades comuns, um trabalho que podia ser realizado por tolos e sábios. Mas o pregador tem em mente os primeiros. E ele quer nos mostrar que em seu trabalho, o estulto, ele não é cuidadoso quando ele se expõe a atividades perigosas. Ele costuma ser displicente. Em vez de fazer as coisas do jeito certo, do jeito seguro, ele faz as coisas do jeito mais fácil. Isso se aplica a qualquer coisa. Ele está falando aqui, está trazendo um exemplo. Mas você tem duas maneiras de você fazer as coisas. O jeito certo e o jeito mais fácil. Você já reparou que o jeito mais fácil normalmente é errado, que o jeito certo geralmente é mais difícil? Mas o tolo, ele prefere o mais fácil, porque suas ações são preguiçosas. Então ele prefere burlar as regras. Ele não é cuidadoso nas suas ações. Então é assim que o tolo se fere a si mesmo. Então isso nos mostra, meus queridos, como se isso não bastasse para descrever o estulto em ação, a Escritura denuncia que a pressa e a superficialidade no trabalho
resulta em ineficiência e perda para o trabalho do tolo. É isso que ele fala no verso 10. Se o ferro está embotado, isto é, a faca, o teçado, o machado estão cegos, e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força. Então, quando você não amola uma faca, não é? Você tem que fazer mais força para cortar a carne. Principalmente se for uma carne dura, com pelancas. Então, porque o tolo não afia a faca, quem for usar a faca vai ter que fazer um trabalho maior. O tolo sempre dá trabalho para si mesmo e para os outros. Mas isso se aplica a tudo na vida. Muitas vezes nós somos apressados na forma como agimos, querendo resultado imediato. Aliás, nós vivemos numa geração tola e estulta, na geração fast food, em que você aperta um botão e tudo vem de maneira fácil e mágica. E até mesmo nas igrejas a estultícia tem entrado, pois quando se convocam as pessoas a vir à espera de um milagre, ao invés de serem bons mordomos de Deus e aguardarem que a providência, através dos meios naturais e ordinários, traga-lhes o bem, as leva a uma coisa mais fácil. Então a pressa e a superficialidade em seu trabalho, ela resulta em ineficiência e perda. Mas observe que ele trabalha com contrastes. Lembra? Primeiro houve uma ação mais destrutiva, de impedir ou uma ação mais positiva de impedir o avanço, e outra de abrir a proteção, ou impedir a proteção, facilitar a invasão do mal. Agora ele trabalha no verso 10 com duas perspectivas também. Porque no verso 10 mesmo, que no verso 11, ele usa um outro exemplo, um pouco diferente do verso 10. Ele fala que se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Aqui é uma outra forma. No verso 10, o que ele vai demonstrar é que o tolo é negligente, ou melhor, que o tolo é apressado em suas atitudes. Mas o verso 11 vai mostrar que, por outro lado, o tolo também muitas vezes se mostra negligente e lerdo nas suas atitudes. Lembra que nós vimos no capítulo 8, verso 5, que quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e que o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Ali, tempo e juízo. Ele sabe olhar o tempo, olhar o contexto e tirar as conclusões corretas para agir de maneira adequada ao momento. Mas o tolo, ele não sabe discernir o tempo e o modo. Então, às vezes, ele vai ser apressado demais. Ele prefere não afiar a faca, ele quer logo cortar a carne. E às vezes ele vai ser lerdo demais. É isto que a figura do verso 11 nos mostra. Portanto, se por um lado a estultícia se mostra na pressa e superficialidade, a figura da ferramenta cega, por outro lado ela também é revelada na ação negligente. No verso 11, meus irmãos, a figura do encantador de cobras apresenta exatamente esse perigo oposto à da ferramenta cega. Como disse um certo comentarista, alguém que é capaz de manejar um assunto difícil, que é o encantamento de cobras, falha se chegar depois que a cobra já mordeu. É isso que ele está dizendo. Não pense aqui encantador como se o estulto, o pregador estivesse aqui crendo em algum tipo de poder místico de encantar. Encantar aqui é um termo figurado. É como se chamam aquelas pessoas que conseguem quase que hipnotizar a cobra, né? Com gestos e com jeito, eles sabem manusear e manipular o animal e distrair a cobra. O que ele está dizendo é, isto era um serviço profissional, se aquele que vai distrair a cobra para que ela seja capturada não chega a tempo, ela morde. A figura é exatamente essa. Ele chega depois que a víbora já picou alguém. Então a sua habilidade é inútil, por causa da sua lerdeza. Ele até tem habilidade, observe. Aqui é um tolo que tem habilidade, mas ele é lerdo, ele é indolente,
ele chega fora de hora. Se fosse na nossa cultura, talvez o pregador diria que o tolo só fecha a porta depois de roubado. É mais ou menos esse o mesmo efeito da figura. Ou seja, a habilidade numa determinada atividade não é necessariamente sinônimo de sabedoria. Você pode ter habilidade, mas isso não quer dizer que você é sábio. Existem muitas pessoas hábeis que são tolas. Elas são ou apressadas demais, ou elas são indolentes demais. Há tolos talentosos, portanto, ou talentosos tolos. Quando se é negligente, meus irmãos, para com os dons e habilidades dados por Deus, esses dons são inúteis. Ah, meus irmãos, quantos tolos existem no mundo. Quantas pessoas sábias que são admiradas pelo seu talento, até nos esquecendo de que ele é dom de Deus. Às vezes até as idolatramos, mas que muitas vezes são tolas no uso desse talento. Pense no artista com sua criatividade, que a usa, por exemplo, para fazer chacota de Deus, que lhe deu o dom. Pense num político que recebeu o dom, a capacidade de elaborar, de fiscalizar, de negociar ações políticas públicas em favor do povo. Eles têm a habilidade política, mas porque são tolos, eles a usam para o mal. Eles a usam para abrir covas e romper muros. Pense também na insensatez muitas vezes manifestada dentro da igreja. Quantas pessoas têm habilidades? Não existe uma só pessoa neste lugar que não tenha habilidades especiais dadas por Deus. Mas quantos de nós as usamos sabiamente? Esta é uma pergunta que nós devemos fazer. Portanto, resumindo os 2 versículos, aprendemos aqui que enquanto o sábio sabe a hora certa para as coisas, o tolo age ou apressadamente, ou demoradamente. E neste ponto nós podemos dizer que a pressa e a negligência são ambas filhas da insensatez. A pressa e a negligência são ambas filhas da insensatez. Mas nós podemos avançar um pouco o versículo, já voltaremos para ver o sábio. No verso 15, nós descobrimos também que a estutícia do tolo o faz perder o rumo. Veja o que ele diz no verso 15. O trabalho do tolo o fatiga, pois nem sabe ir à cidade. Aqui é uma descrição bem patética, até irônica e, de certa maneira, anedótica, né? Quase uma piada aqui. Ele tá criando a imaginação de um tolo que está indo e ele não sabe o caminho e ele fica cansado porque ele não entende o caminho da cidade. Aqui é uma figura. Ele está dizendo que a estutícia do tolo faz perder o rumo. Ele não sabe chegar ao seu destino. Mas não só isso, ele mostra que a preguiça do tolo resulta em contínua decadência. Veja o verso 15, verso 18, pulando aí, porque nós estamos vendo o tolo primeiro, né? Nós já vimos os versos 16 e 17, quando nós falamos da sabedoria e da estutícia nas esferas de poder. No verso 18 diz assim: pela muita preguiça desaba o teto. Pela muita preguiça desaba o teto. E pela frouxidão das mãos goteja a casa. Veja o que ele diz. A casa do teto, a casa do tolo tende a ter o teto desabado. E tende a ter muitas goteiras, por causa da sua preguiça e da sua indolência. Essa figura do teto desabando, da casa gotejando, de aumentar o número de goteiras, traz uma ideia de decadência, de progressiva decadência. É assim a vida do tolo. E o tolo, ele valoriza a vida ociosa. É isso que o verso 19 nos diz. O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida e o dinheiro atende a tudo. Aqui eu considero neste verso 19 a linha de interpretação que considera que o pregador esteja aqui descrevendo as limitações de uma visão estulta.
O tolo pensa que a vida é só é diversão, euforia, distração. Ele imagina que ele tem que se dar ao vinho demoradamente e ele quer comprar tudo com dinheiro. Portanto, a vida do tolo limita-se ao festim, ao vinho e ao dinheiro. É basicamente isto que, ao que parece, o pregador quer mostrar. Mas nós vimos o estudo por tanto tempo, não é? Mas de maneira mais breve, porém, eu creio que bastante útil, nós veremos a sabedoria. A sabedoria em ação é bem contrária a tudo isto que nós vimos acerca do tolo. A sabedoria nós podemos ver, voltando para o versículo 10 principalmente, e eu digo aqui no verso 10, parte B, que a sabedoria é paciente. Veja, nós vimos lá que a estutícia é maliciosa, preguiçosa, ineficiente e autodestrutiva. Por outro lado, a sabedoria em ação demonstra outra atitude. Ela é paciente, precavida, cuidadosa e eficiente. Paciente, precavida, cuidadosa e eficiente. Resumem as ações da sabedoria. Aqui fica claro e subentendido na figura oposta do sábio. Ela está subentendida no verso 10, do sábio que prepara as suas ferramentas. Porque ele diz, se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força. Mas a sabedoria resolve com bom êxito, com eficiência. A sabedoria, ao contrário, o sábio, ao contrário do tolo, prepara as suas ferramentas. Então ele é paciente. Ele não age até que o ferro esteja afiado, até que suas ferramentas estejam cortando corretamente. O sábio é paciente para esperar. Meus irmãos, uma das marcas da sabedoria é a paciência, é saber esperar. E uma das marcas da insensatez é a pressa. Costumamos dizer que o apressado come cru. Costumamos dizer que quem corre, cansa, e quem anda, alcança. É isto. O sábio sabe esperar. O sábio se esmera preparando primeiro, ou preparando-se primeiro para agir. Ele é paciente. Ele é precavido e cuidadoso. O encantador sábio não chega só depois da cobra picar. Ele sabe o tempo certo e chega no tempo certo e não se atrasa e não se adianta as coisas. O estudo aprofundado traz o sucesso nas ações, mais do que a força bruta. É isso que ele está mostrando quando ele resume tão somente dizendo, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Meus irmãos, uma das áreas, e eu gostaria de fazer esta breve aplicação aqui, em que mais nós precisamos de sabedoria, é na busca da própria sabedoria. Muitos crentes não são pacientes, eles esperam ter alguma experiência bem, assim, sobrenatural com Deus, em que Deus lhes venha por meio de uma revelação mística, sobrenatural, para de repente derramar no coração deles amor, sabedoria e todos os dons possíveis para que eles vivam uma vida que sirva a Deus. E aí eles perseveram um pouco na oração, mas não vendo o aprendizado, eles desistem. O tolo desiste. Eles querem sabedoria, mas eles não leem a Escritura, muito menos a estudam. O tolo ouve sermões e até se deleita neles, mas não medita neles. Não os traz à memória depois que ele vai embora, ele para logo se esquece de como era a sua aparência. Como nós podemos achar sabedoria assim? Veja como é que o sábio busca sabedoria. Provérbios capítulo 2 nos mostra isso. Ali está falando da excelência da sabedoria. E no capítulo 2 de Provérbios, eu já adianto para falar do verso 6,
a partir do verso 6, na verdade nós vamos falar a partir do verso 1, mas eu começo com o verso 6 para ressaltar que sabedoria é um dom de Deus. Não é um fruto do seu esforço em si, mas não significa que você não precisa esforçar-se. Porque aquele que dá sabedoria, mostra qual é o caminho da sabedoria. O verso 6 diz que, porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca vem inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Observe que sabedoria é uma qualidade moral e não intelectual. É escudo para os que caminham na sinceridade. Mas como é que eu recebo, como é que eu alcanço essa sabedoria do Senhor? Verso 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Essa é a primeira ação. Se você acolher a palavra com mansidão, não rejeitar a palavra da sabedoria que está contida na Escritura, e você considerá-la como preciosa. Esconder é a ideia de algo precioso, que eu escondo para ninguém achar, de tão precioso que é. Então a ideia aqui é de guardar, de aceitar, de acatar, de se submeter e de guardar. Mas isso ainda não é suficiente. O sábio vai caminhar mais. Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento. Aqui vem em pares. Mais do que aceitar passivamente a palavra, o sábio tem que procurar inclinar o seu ouvido e abrir os ouvidos quando ele vê que há sabedoria. Em terceiro lugar, se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz. O sábio não se contenta em aceitar e em inclinar o ouvido, ele clama, ele grita pedindo por sabedoria. Mas vai mais do que isso. No verso 4 ele diz em quarto lugar: se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares. Como é que se busca sabedoria? Como é que se busca prata e tesouros escondidos? Tesouro está escondido. O ouro está no fundo dos rios. Nas profundezas da terra está o diamante. Ninguém acha pepitas no asfalto. O garimpeiro tem que escavar, trabalhar de sol a sol. Ele tem que se esforçar muitos dias, e quando ele acha uma pequenina pepita, ele se alegra com aquilo. Ele está dizendo que sabedoria é assim, irmãos. Como disse um sábio servo de Deus, você não consegue sabedoria patinando na superfície das Escrituras. Então, fazendo esta aplicação, ele diz: então entenderás o temor do Senhor, só então, e acharás o conhecimento de Deus. E não só isto, ele diz no verso 10, porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma, e o bom siso te guardará, e a inteligência te conservará. Veja, o sábio é paciente, o sábio estuda, o sábio afia o corte do ferro. Ele é precavido, cuidadoso e, portanto, eficiente. Tendo visto a sabedoria e a astutícia em ação, agora as vemos em palavras. E aqui, mais uma vez, a ênfase maior é para a forma como o tolo ele age. Por um lado, a sabedoria que é paciente, ela semeia o bem com paciência, ela prepara suas ferramentas com zelo, e ela estuda o contexto para agir com excelência. Essas são as características da sabedoria. Ela semeia o bem com paciência, prepara suas ferramentas com zelo, e ela estuda o contexto de todas as coisas para agir com paciência. Mas a sabedoria e a astutícia em palavras nos são retratadas nos versos 12 a 15 e depois no verso 20. Versos 12 a 15 no verso 20. Retrato da sabedoria e astutícia agora em palavras. Veja aí o que diz o verso 14, e ele começa demonstrando
como é que o sábio age. Nas palavras do sábio há favor. O que é isso? Favor é graça. Nas palavras do sábio há graça. É tudo que ele fala sobre o sábio, praticamente. Mas ao tolo seus lábios o devoram. Meus irmãos, a verdade nas palavras, a verdade naquele provérbio que diz: o que fazes, fala tão alto que não consigo ouvir o que dizes. Mas essa pérola de sabedoria, ela não pretende ignorar a importância das palavras como reveladoras do caráter. Ela tão somente pretende denunciar a incoerência entre palavras e ações. Quando você fala uma coisa e age de outro jeito. Esse provérbio não pretende contradizer a verdade ressaltada por nosso Senhor, de que a boca fala do que está cheio o coração. E de que também o homem bom tira do bom tesouro coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Está lá em Mateus 12, versos 34 e 12, versos 5. Portanto, nós concordaremos em que, como disse um certo comentarista, o caráter, não só as ações, mas o caráter da fala de uma pessoa é um teste seguro da sabedoria. A gente vê como é que o tolo fala, como é a sua linguagem, o conteúdo das suas palavras e o conteúdo das palavras do sábio. Com o apóstolo nós afirmamos que a língua é o pequeníssimo leme que dirige o navio. E é nessa perspectiva que, após contrastar o sábio e o tolo em suas ações, o pregador completa a série de retratos, agora apresentando-nos o sábio e o tolo em palavras. E o que ele fala aqui, resumidamente, pode ser resumido também no versículo de Efésios capítulo 4, verso 29. Eu resumi conforme ali está. As palavras do sábio, elas são boas para edificação, elas são conforme a necessidade, atendem à necessidade, e elas transmitem graça aos que ouvem. Vou repetir, as palavras do sábio, elas são sempre boas, elas sempre trazem edificação. Elas sempre atendem à necessidade, elas saem da boca do tolo apenas conforme a necessidade. E, consequentemente, elas transmitem graça aos que ouvem. É isso que diz Efésios 4, 29. E é isso que quer dizer o verso 12. Nas palavras dos sábios, há graça. Na palavra dos sábios, há favor. Aqui se refere ao encanto e à delicadeza do sábio, pela qual ele obtém o favor dos homens. Ele consegue dialogar, ele é tratável. Ele é aquela sabedoria lá do alto, de Tiago. Em Tiago, há uma clara manifestação da sabedoria, no capítulo 3, verso 13. Ele diz: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão e sabedoria, mediante condigno proceder às suas boas obras, às suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disto, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é, primeiramente, pura. Primeiramente pura, depois pacífica. Indulgente, quer dizer perdoadora, compreensiva, tratável. O sábio é alguém com quem se pode tratar. Nos momentos mais conflituosos, o sábio consegue apaziguar, porque ele sabe como lidar com os conflitos. Plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Isto é resumido no capítulo 10, verso 12 de Eclesiastes, na parte A. Nas palavras do sábio, há favor, há graça. As suas palavras transmitem graça. Na sua conversa diária, jovem, na escola, suas palavras trazem edificação. Elas motivam as pessoas para o bem. Elas atendem à necessidade das pessoas. Não à vontade, ao agrado, mas à necessidade das pessoas. Você no seu trabalho, a sua conversa é edificante, transmite graça.
eleva o ambiente. Em casa, suas palavras apaziguam o conflito. Essas são as palavras do sábio. Elas transmitem graça. Já ao contrário, as palavras do tolo são vazias, são precipitadas, são arrogantes e são autodestrutivas. É o que diz os versos 12b até 14. Mas o tolo, diz a parte B do versículo, os seus lábios devoram. Ele diz que do início ao fim a conversa do tolo demonstra insensatez. As primeiras palavras da boca do tolo, diz o verso 13, são estutícia e as últimas loucura perversa. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá. E quem lhe manifestará o que será depois dele? Ou seja, mesmo que você não divise lábios de conhecimento no tolo, ele é precipitado e fala demais. Ao contrário do que se costuma dizer, conforme vimos na mensagem anterior, veja, Deus não nos proíbe de julgar, mas Ele nos proíbe de julgar pela aparência. Ele nos ordena julgar pela reta justiça. Deus nos proíbe de julgar sem espírito de autocrítica ou ainda julgar precipitadamente. Esse é o tipo de julgamento que faz o tolo ou estulto. Por isso que as suas palavras são precipitadas. Ele multiplica as palavras mesmo que ele não saiba o que vai acontecer. Ele nem junta as coisas para fazer uma previsão, e mesmo quando faz a previsão, ele a faz de maneira tola, porque você não pode ter certeza de tudo que vai acontecer. É isso que o verso 14 nos mostra. O tolo, ele se apressa em dar sua opinião sobre as coisas, o seu veredito sobre eventos e pessoas, sem considerar o contexto dos eventos e antes de ter noção do seu desfecho. Ele julga precipitadamente. Ele é precipitado em opinar sobre pessoas e situações, ignorando que ele não sabe o que sucederá. O tolo é alguém que fala com segurança de coisas que ele apenas imagina. Ele fala como se tivesse certeza. E ele logo mostra que é tolo, quando o resultado daquilo que ele fala é diferente do que ele fala. E é por isso que no verso 20 nós temos uma advertência para o tolo. Verso 20. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico. Porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia a tuas palavras. Cuidado. Cuidado com o que você fala. Porque o tolo, às vezes, ele posa de sábio quando está na frente de certas pessoas. Mas no escurinho do seu quarto, quando ele está com pessoas íntimas, ele fala a sua estultícia. É pessoas que são sábias diante do público, mas são estultas com os íntimos. O que ele está dizendo é: mais cedo ou mais tarde, aquilo que você proclamou aos ouvidos será ouvido dos eirados, dos telhados das casas. Nada oculto que não venha a ser revelado, nada escondido que não venha a ser conhecido. Então você tem que ser sábio no seu coração e tomar cuidado para não amaldiçoar lá na tua recâmara o rei. Pode ser que um passarinho leve. E como isso é verdade, irmãos? E aqui eu vou falar, não é porque eu não estou querendo jogar carapuça em ninguém. E nem estou pensando em ninguém em particular, minha afirmação vai ser genérica. Mas muitas coisas chegam ao meu conhecimento, já ao longo da minha vida, e não necessariamente da igreja, às vezes de coisas que pessoas falaram a meu respeito, sem saber. Eu me lembro da história de uma irmã, e é uma irmã em Cristo, ela é sábia, mas agiu tolamente, que uma vez estava muito zangada comigo, por causa de uma questão de disciplina na igreja. Bom, pastor não disciplina ninguém, que disciplina é o conselho, né? Mas ela ficou muito zangada, e não pela disciplina, a disciplina foi com seu marido. O seu marido foi e contaminou o coração dela,
E ela ficou muito zangada com o conselho, mas mais zangada comigo. Ela geralmente fica mais zangada com o pastor, né? Já faz muito tempo isso. E um dia eu soube isso por ela. Ela foi o passarinho, porque Deus tocou o coração. Eu estava andando a pé no sol quente, né? Já era careca. E ela passou de carro. E muito zangada, ela falou no interior do seu carro para si mesma: eu não vou dar carona para esse nego besta, não. Ele vai pegar sol nessa careca para deixar de ser besta. E foi-se embora. Veio a ideia de dar carona e ela disse que não ia dar. Eu fui-me embora para onde eu ia, nunca saberia disso se essa irmã um dia não chegasse para mim e não pedisse perdão dizendo isso. Bom, felizmente, às vezes acontece, e é assim que deve ser o crente, dele reconhecer a tolice que ele falou. E essa irmã fez isso, ela teve humildade, e obviamente minha palavra para ela foi de perdão. Irmã, eu até ri, né? Eu imaginei, eu ri. Então, às vezes, você amaldiçoa o rei na sua recâmara e não sabe que os passarinhos vão levar, né? Eu concluo, meus irmãos, fazendo algumas aplicações. E eu queria, para essas aplicações, que você abrisse em Mateus capítulo 11. Eu prometo ser rápido aqui, porque em Mateus capítulo 11 nós temos aqui um exemplo da sabedoria revelada. E ela é revelada na vida de dois homens. Nós temos aqui dois sábios. Um é uma espécie de demonstração da sabedoria feita com excelência, mas o outro é a própria sabedoria encarnada. Mas em ambos nós vemos a sabedoria de Deus, e para a nossa aplicação nós vamos ver. Trata-se de João Batista e Jesus. João Batista havia acabado de ter uma crise no seu ministério, pois vira Jesus fazendo milagres, mas não o vira fazendo descer fogo do céu, coisa que Deus havia dito que o Messias faria. Mas Deus não havia dito para João que ia fazer em 2 tempos, em 2 vindas. Então ele ficou em dúvida: tu és mesmo o Messias ou haveremos de esperar outro? Porque como um profeta da velha aliança, ele via tudo num só evento. Então sua dúvida era uma dúvida sincera. E aí Jesus diz: olha, ide dizer a João, ele fala para os seus discípulos, o que vedes e ouvis. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, e aos pobres está sendo anunciado o evangelho do reino, citando a profecia de Isaías. E bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Mas para que ficasse claro para o seu público que Jesus não estava propriamente chamando João de tolo, Jesus faz o único sermão elogioso a uma pessoa que ele já fez. Ele diz assim: o que vocês saíram a ver? Um caniço agitado pelo vento? Verso 7. João parecia que era magro, só comia mel e gafanhoto. Então, era magérrimo. Então, só que ele trovejava, porque o seu ministério é para chamar o povo ao arrependimento. Então, no deserto, ele era como um caniço agitado pelo vento. Aos olhos de vocês, é um caniço agitado pelos ventos. Vocês viram o quê? Um homem vestido de roupas finas? Não, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. O que vocês saíram para ver um profeta? Eu digo a vocês, muito mais do que um profeta. Ele é o cumprimento de uma profecia. Ele é o precursor daquele que é a sabedoria encarnada. E entre os nascidos de mulher nenhum foi maior do que João Batista, embora que o menor no reino dos céus é maior que ele. Por quê? Porque tem uma visão melhor. A revelação haveria de se completar. Mas ele diz que, veja, o que eu quero colocar aqui é que no verso 16 ele vai dizer assim: vocês não conseguiram enxergar a sabedoria que havia nele. E nem a sabedoria encarnada que está no meio de vocês. Olha o que ele diz no verso 16. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Ele está imaginando aqui crianças que imitam os adultos. Então um grupo diz assim: vamos brincar de festa, e começa a tocar flauta. E uns meninos emburrados: não quero não, não estou com vontade de brincar de festa. E aí há uma briga. Ele diz: então vamos fingir que é um enterro, vamos brincar de enterro.
E aí nós vamos entoar lamentações. Aí vocês começam a chorar, né? Não acontece isso nas brincadeiras de criança, né? Acho que nunca ninguém brincou de enterro, né? Mas pode acontecer, né? Criança pode acontecer tudo. Mas pelo menos ela brinca de chorar, né? Então o que acontece? Ora, vocês não querem nem festa, a gente toca a flauta, vocês não dançam. A gente toca a lamentação e vocês não choram. O que Jesus quer dizer? Ele aplica a ele João. Pois veio João que não comia nem bebia. O que é isso? João entoou lamentações. João veio para chamar o povo ao arrependimento. A pregação de João era dura. Ele dizia: serpentes, raças de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Já está posto o machado à raiz das árvores. João queria confrontar a classe opulenta sacerdotal da qual ele fazia parte. Ele era filho de sacerdote, e por isso, em vez de vestir vestes reais e de se aproveitar das riquezas roubadas das viúvas, como os demais sacerdotes, ele prefere se vestir de pele de camelo e de cinto de couro. Então João não comia nem bebia, isso significa que ele vivia jejuando, e a sua alimentação era mínima, porque o seu objetivo era entoar lamentações. Veja que a sabedoria se adequa ao contexto. Ele precisa preparar o povo para o arrependimento, para quando a verdadeira sabedoria encarnada, o próprio Senhor, viesse. Veja que aqui a sabedoria entoa lamentações. Mas eles não choraram. Eles não ouviram a voz da sabedoria que chama ao arrependimento. Lembra que é melhor ouvir a repreensão do sábio do que as canções do insensato. Mas Jesus não. Jesus veio com outro tom. Embora ele chamasse o povo ao arrependimento, Jesus veio para proclamar a festa da nova aliança. Jesus veio tocando flauta. Vejam, o mesmo povo que disse de João, em vez de se arrepender, ele tem demônio. Disse de Jesus: esse aí é um beberrão, um glutão, um amigo de pecadores. Quando vocês foram chamados pela voz da sabedoria a se arrependerem, a prantearem, vocês zombaram disso. Quando vocês são convidados pela sabedoria encarnada para entrarem na posse do reino e desfrutarem das bodas, vocês zombam da sabedoria encarnada. Mas a sabedoria, diz ele, é justificada por suas obras. Então, basicamente, o que ele vai mostrar, meus irmãos, é que a sabedoria aqui foi proclamada e praticada por João. A sabedoria foi encarnada e se manifestou em pessoa. Jesus é a sabedoria de Deus, já vimos isto. Mas aquela geração não conseguiu discernir a sabedoria. Mas a sabedoria, ela foi vindicada pelas suas obras, pelos seus frutos. Aqueles que creram, aqueles que se arrependeram, tiveram acesso à sabedoria. E é por isso que esta sabedoria, Jesus declara que ela é revelada. Porque o coração do homem, por natureza, é estulto e se recusa a dar ouvidos à sabedoria, é inclinado para o mal. Ele precisa ser transformado. É por isso que, observe aí no capítulo 11, lá nos versos 26, 25 a 27. A sabedoria é ocultada dos sábios e entendidos e revelada aos pequeninos. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos segundo este século, e as revelaste aos pequeninos. Publicanos e meretrizes precederam os sábios segundo este século. Por quê? Porque o sábio segundo este século confia na sua própria sabedoria. Mas o sábio segundo Deus, em primeiro lugar, reconhece sua própria estrutícia e corre para aquele que é a sabedoria encarnada, a saber, Jesus Cristo. Ele diz: sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser
revelar. A verdadeira sabedoria é revelada em Cristo, aqueles a quem o Pai escolheu revelar. E ele termina, versos 28 a 30, com um convite. A sabedoria encarnada, Cristo faz um convite. Você quer ser sábio? Se você, por acaso, nesta noite, percebeu que você é estulto, pela descrição do retrato, você se encaixou, você quer ser sábio, aqui está o convite da sabedoria. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas muitas pessoas param nisso. O tolo parará aí. Mas o sábio tem que prosseguir e ouvir o resto do convite. Tomai sobre vós o meu jugo. Significa que eu preciso ter o Senhor. Você precisa abrir mão da sua vida, negar a si mesmo e me confessar como Senhor. Colocar o jugo é ficar debaixo da autoridade de Cristo. E terceiro, aprendei de mim. Você tem que ser meu discípulo. Você tem que me seguir. Você tem que me imitar. Que sou manso e humilde de coração. E aí você achará descanso para a sua alma. Venha a Cristo, querido. Converta-se. Converta-se dos seus pecados, da sua estultícia. E venha para Cristo. Porque Cristo é a sabedoria. E em Cristo você se tornará sábio. Portanto, sabedoria começa com conversão. Com arrependimento e fé naquele que é a sabedoria de Deus. Que o Senhor Deus nos dê a graça de buscarmos andar em sabedoria. E aqueles que porventura nesta noite aqui estão vivendo uma vida tola, vivendo de acordo com as suas próprias ideias e conceitos. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, você precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo e segui-lo. E a você que já segue a Cristo, Cristo seja o centro da sua vida.